Uma reunião entre Caixa Econômica e representantes do governo aconteceu agora há pouco. A repórter Indira Gomes tem detalhes. O objetivo, tratar do empréstimo do governo junto à Caixa Econômica. Um empréstimo de 900 milhões de reais. O dinheiro só veio uma parte e agora o governo tenta a liberação do restante. Só veio 307 milhões. Desses 900 milhões, 307 milhões chegou, faltando um pouco mais de 600, quase 600 milhões. E aqui está Indira Gomes com informações para nós, direto do Palácio de Karnak. Boa tarde, Indira. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos. Vamos primeiro esclarecer a população do que se trata esse empréstimo, tá? É um programa federal de financiamento à infraestrutura e saneamento, que os estados contraem esse empréstimo junto à Caixa. É o Finisa, do Finisa 1, assinado pelo governo do estado em 27 de junho de 2017. Esse empréstimo envolvia 600 milhões de reais. Desses 600 milhões de reais foram liberados pouco mais de 300 milhões e 293 milhões de reais foram bloqueados porque estão sendo questionados aí a aplicação desses recursos e a prestação de contas pela Justiça Federal. Depois disso tem o Finisa 2, que data de 29 de janeiro desse ano e envolve 315 milhões de reais. Mas a liberação do recurso do Finisa 2 depende da liberação do recurso do Finisa 1, que ainda está pendente por essa questão da prestação de contas. Hoje teve uma reunião aqui no Palácio de Karnak, reunindo entre representantes da Caixa e representantes do governo. E quem está aqui com a gente é o procurador do Estado, Jean Modesto. Boa tarde, doutor Jean. Como é que foi essa reunião? De que foi tratado nessa reunião? Bom, reunião muito produtiva. Em virtude de toda essa polêmica que foi gerada, ações judiciais, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União, tentando alguns setores passar a ideia de que o Estado do Piauí está inadimplente, o governador do Estado resolveu formar um grupo de trabalho para prestar apoio à equipe da Secretaria de Fazenda nessa prestação de contas. É preciso esclarecer o seguinte: o Finisa 2, esse empréstimo de 315 milhões, ele só foi assinado em virtude de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Senão, não teria sido assinado. Ele foi assinado, que significa dizer que ele foi aperfeiçoado e que o Estado espera receber o dinheiro relativo ao acordo feito, que é de 315 milhões. Este Finisa 2 nada tem a ver com o Finisa 1. Não há relação de acessoriedade entre os dois contratos. São contratos absolutamente independentes, embora os dois digam respeito à mesma linha de crédito, que, como você falou, diz respeito a um financiamento de investimento em infraestrutura e saneamento básico. A reunião que houve hoje de manhã com o pessoal da Caixa diz respeito ao Finisa 1, esse cuja liberação de crédito seria da ordem de 600 milhões, que foi assinado no ano passado. É preciso esclarecer duas coisas. O Estado não está inadimplente com prestação de contas. O Estado está no seu prazo de prestação de contas. Há uma cláusula contratual que diz que o Estado deve prestar contas da primeira parcela quando solicitar a liberação da segunda parcela do Finisa 1, os 200 e alguns milhões. Olha, o Estado ainda não solicitou a liberação da segunda parcela. Há, inclusive, um formulário, um modelo que diz como é que o Estado deve solicitar. E a cláusula é expressa. Quando o Estado, na data prevista para a liberação, solicitar esta segunda parcela, o Estado, então, deve apresentar a sua prestação de contas. O que foi que o Estado fez? Antes de solicitar, já apresentou documentos à Caixa Econômica Federal. Isso não caracteriza de maneira nenhuma qualquer inadimplência. Só haveria, do ponto de vista jurídico e técnico, proibição de o Estado receber o Finisa 2 se a Caixa declarasse a inadimplência em relação ao Finisa 1. Olha, ainda está sendo analisado esses documentos. Ainda está havendo um diálogo entre as equipes técnicas para saber dos documentos todos que deverão ser apresentados, se há algum documento a ser complementado, se há alguma formação complementar a ser feita. Portanto, não há como caracterizar inadimplência.
parece que em alguns setores há um esforço de caracterizar a inadimplência do Estado, de convencer a opinião pública que o Estado está inadimplente, de convencer os órgãos de controle de que o Estado fez algo errado, que foi movimentar recursos pela conta única, quando o contrato Finisa 1 não tem nenhuma proibição nesse sentido. Há uma determinação do conselheiro Kennedy no sentido de que daqui para frente os recursos não passem mais pela conta única. Mas até então, a normatização que diz é que, como é dinheiro de empréstimo, e não há uma previsão de que esse dinheiro fique exclusivamente na conta única, esse dinheiro da conta única é para registrar que a Caixa Econômica depositou o dinheiro a favor do Estado. Como não há essa proibição, o Estado do Piauí movimentou esse dinheiro pela conta única. E não há aí nenhum artifício contábil, pelo contrário. Os controles na conta única são muito mais rigorosos. A movimentação financeira na conta única ela é muito mais rigorosa e ela é muito mais complexa. Daí que não existe esse artifício de tentar driblar os órgãos de controle colocando o dinheiro na conta única. Pelo contrário, o Estado fez e o gestor é obrigado a fazer. Não havia margem de discricionariedade do gestor, pelo menos nessa interpretação que nós temos do contrato, não havia margem do gestor das regras que regulamentam a contabilidade única do Estado, não havia margem de discricionariedade do gestor entre deixar o dinheiro na conta vinculada e deixar o dinheiro na conta única. É obrigatório ir para a conta única. Essa determinação do conselheiro Kennedy, é que a partir de agora o Estado, o governador não foi notificado ainda, mas vai ser notificado, em 15 dias apresente um cronograma e fala do Finisa 1, um cronograma de execução de obras, que os recursos que forem liberados não circulem mais pela conta única, é uma decisão de Sua Excelência o Conselheiro, e que um órgão do controle lá do Tribunal de Contas faça o acompanhamento. Ora, isso é a coisa mais salutar possível. Foi uma coisa absolutamente prudente e bem fundamentada. Não está havendo, então, atraso no repasse desse dinheiro? Olha, em relação ao Finisa 1, houve digamos assim, algo que atrapalhou, sim, que o Estado já poderia ter solicitado a liberação da segunda parcela. Mas se o Estado não solicitou a liberação da segunda parcela, não pode dizer que está havendo atraso. Há um problema, sim, em relação ao Finisa 2. Este, sim, tem alguma decisão que coloca de maneira pendente, mas isso vai ser esclarecido. A ideia que passaram para o Poder Judiciário e para alguns órgãos de controle é que o Estado estaria infringindo a lei porque pegou o dinheiro da conta vinculada e levou para a conta única. Jean, só um minutinho, Joelson tem uma pergunta do estúdio. Pois não, Joelson? Dira, a pergunta é se há uma previsão de quando o Estado do Piauí vai fazer o pedido, então, para o pagamento da segunda parcela dos 293 milhões. E o que é que está faltando, já que está tudo certo com a prestação de contas, para a liberação do Finisa 2? Bem, o Estado só vai fazer o pedido quando for resolver todas as questões em relação à prestação de contas da primeira liberação. Em relação ao pedido, quando o Estado for fazer o pedido, também quando não houver mais nenhum obstáculo dos órgãos federais que colocaram alguma cláusula nesse sentido. Aliás, o que os órgãos disseram é o que está no contrato. Quando ele prestar contas, ele solicita a segunda parcela. Quando o Estado prestar contas definitivamente, a prestação de contas de uma parcela é sempre provisória, definitiva é só 180 dias depois da última liberação. Essa que é a prestação de contas definitiva. Por isso que ajustes ainda são possíveis nessa prestação de contas provisória. Quando o Estado prestar contas desta primeira parcela, o Estado, então, solicita. O prazo para a liberação é de 1 ano. 1 ano expira agora em junho. Esse prazo pode ser prorrogado. Portanto, depende apenas de um acerto de ordem burocrática. Pelo menos é o que se entendeu em relação às decisões. Mas a decisão do conselheiro Kennedy, pelo que eu entendi, não faz nenhuma vinculação, pelo menos naquela decisão, entre o Finisa 1 e o Finisa 2.
Certo, muito obrigada, então, ao procurador do Estado, Jean Modesto. A gente volta no estúdio com você, Gelson Jordani.